E para mostrar como detectar e lidar com a depressão nos idosos, eu recebo a gerontóloga Débora Guedes. Muito obrigada, Débora, mais uma vez no programa. E com a terceira idade, Marcelo, essa tristeza a gente não pode chamar de depressão. Então, a gente até pode chamar de depressão, mas o interessante é a gente notar que na terceira idade, a partir dos 60 anos, a depressão ela não é tão caracterizada com tristeza excessiva quanto a depressão do adulto mais jovem. Ela é mais caracterizada por sintomas mais objetivos, como dor, isolamento social, como dificuldade de memória, como lentificação cognitiva, do que os sintomas subjetivos que a gente fala, perda do prazer, tristeza, choro fácil. Eles podem sim estar presentes, mas ela é um pouco diferente da depressão do mais jovem. Mas a tristeza sim acontece. E geralmente você precisa perguntar ativamente para o idoso: você está triste, né? O que está acontecendo? Tem pensado mais em morte? Aí ele vai falar, mas geralmente ele vai parecer que não está sentindo nada, que tá tudo bem, né? A depressão, a que acontece geralmente, as pessoas tratam com antidepressivo, que são remédios. Isso. Muitos idosos, acho que por tomarem muitos remédios também, eles falam, não, remédio, e também tem uma visão diferente da gente, que hoje pra gente a depressão não é que é comum, mas é um mal do século, a gente sabe que as pessoas realmente se tratam. Mas existe essa coisa de que a doença psiquiátrica não é a mesma coisa que uma doença, que um problema no estômago, não é. A doença psiquiátrica é de gente louca e a doença física não é. O que não é isso no mundo atual. E muitos idosos não querem tomar medicação. Você acha que é necessário, Marcelo, a medicação nesses casos de depressão? Em muitos casos é necessária sim a medicação, porque a depressão no idoso está associado a doenças cardiovasculares, a doenças neurológicas, a doenças degenerativas como Alzheimer, mas pode ser tratada também com a psicoterapia, né? As técnicas pode estar associada ou pode ser só com a psicoterapia, mas em casos mais graves precisa estar associada a medicação com a psicoterapia. Contudo, as técnicas de psicoterapia para o idoso são modificadas, né? A gente faz pequenos cartazes para o idoso lembrar das coisas, a sessão é um pouco abreviada, né? Mas pode ser tratada assim com psicoterapia. Principalmente, a maior parte das técnicas, elas envolvem ativação comportamental, que são técnicas para aumentar as atividades prazerosas, né? Para o idoso se sentir melhor na vida dele. Familiares. Marcelo, como que a gente lida com os familiares? Como que os familiares devem lidar com o idoso? Eu acho que a coisa mais importante a se fazer é não tratar a depressão como os sintomas da depressão como algo passível de resolução com a vontade, assim. Você tem que melhorar, tem que ter vontade. Que você tá falando. Porque as pessoas, só te interrompendo um minuto, com quem tem depressão, eu já vi várias pessoas falando assim: levanta aí, olha o sol, olha que vida linda. Você precisa ter vontade de melhorar. Você precisa ter vontade, força de vontade, é que nem dieta, né? Mas não é um problema da cabeça, né? É um problema, uma doença do cérebro. É uma doença do cérebro, a pessoa não consegue, por vontade própria, muitas vezes, dar essa guinada na vida. Se a pessoa já está tomando o remédio, está fazendo a psicoterapia, ela já está fazendo a parte dela, né? Ela já está disposta ali, né? Eu falo sempre para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, de explicar, troca a depressão por outra doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, pressão alta. Se a frase não dá certo, então não fala. Você tem que ter vontade de abaixar sua pressão. Então vamos lá e abaixa a sua glicemia. Nossa, ótimo Se não dá certo, não fala para a pessoa com transtorno mental, com alteração emocional, porque não tem um pouco de estigma aí que a gente chama de psicofobia, né? Débora, você quer complementar esse pensamento? Estou pensando, sim. Eu concordo com o Marcelo, porque existe esse preconceito e o fato do idoso, na fase da velhice, reconhecer que ele tem depressão, eu acho que já é o principal passo, né? E também encarar e testar o tratamento, né? Isso é muito importante. Agora, para a família também é um grande desafio, né? Com certeza. Porque a família também vai lidar com algo que é desconhecido e que tem a ver com a tristeza. A tristeza é um dos sintomas, né? Ela não resume, ela não define
define o que é depressão, mas é um sintoma importante. Com certeza. Eu quero deixar o nosso telefone aberto a você, nosso telespectador, principalmente as pessoas da terceira idade, que é 0 operadora 12 997 27 6383. Vou repetir, 0 operadora 12 997 27 6383. Se você tiver alguma dúvida, se você estiver se sentindo assim do jeito que a gente falou, se você se identificou de alguma forma com o que nós falamos, tanto a Débora quanto o Marcelo, que são especialistas, né, na terceira idade, você pode escrever pra gente que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo no programa. Eu quero falar pra você que nós estamos conversando sobre depressão na terceira idade, que é um problema seríssimo. Eu tô aqui com a Débora Guedes, que é gerontóloga, especialista, o Marcelo Paoli, que é psiquiatra, né, especialista geriátrico. O que vocês veem na clínica aqui com exemplos? O que você vê, Marcelo? Muitos casos de depressão, muitos casos de transtorno de ansiedade. Né? Existem muitos casos que os pacientes são levados ou procuram um consultório com queixas de perda de memória, com medo de estar com Alzheimer ou com outras demências e estão com depressão, né? Porque a depressão ela comete a memória, a psicomotricidade, né? Mas o mais frequente mesmo são casos de ansiedade e depressão. Débora, por que na terceira idade a gente fica, e eu vejo porque eu entrevisto muitas pessoas e tenho familiares na terceira idade e reparo nisso, a gente fala muito de doença, as pessoas falam muito de doenças e parece que a doença é um assunto que... Não, é um assunto que precisa ser colocado sempre. Bom, então já falamos um pouco sobre os sintomas da depressão, o tratamento que é basicamente com terapia e medicação também, que não pode existir tanto preconceito com relação a isso. Com relação à dosagem de remédio, muda na terceira idade? Como que é? Alguns idosos vão precisar das mesmas doses que os adultos mais jovens, mas muitos vão precisar de doses menores. Então, menores. Então, e que eles são mais sensíveis a efeitos colaterais. E como também tomam medicamentos, às vezes muitos medicamentos, né, que a gente chama de polifarmácia, a gente precisa selecionar medicações que não vão ter interações. Às vezes trocar outros medicamentos, precisa trocar uma medicação da pressão, do coração. Então precisa começar bem devagarzinho com uma dose pequena e ir aumentando aos pouquinhos. O que também acontece é que o tempo para resposta é quase dobrado, né? Demora mais para responder do que um adulto mais jovem. Porque um remédio para depressão demora, eu acho que um mês, né? 2 a 4 semanas num adulto mais jovem, de 4 a 8, pode demorar até 8 semanas para responder num idoso. E eu fico imaginando, porque é uma angústia muito grande que a pessoa sente, e você começa a tomar medicação e demora um pouco de tempo. Então, assim, quanto antes você perceber que está sentindo isso... Eu falo de depressão porque eu tive depressão pós-parto, eu sei, assim, o que é depressão. Foi muito difícil para mim, mas graças a Deus eu consegui sair. E várias mulheres, tem uma porcentagem muito grande de mulheres que têm a depressão pós-parto, e muitas vezes falam assim, não é nada. Tem vergonha de assumir. Qual o problema? A gente acontece. Demora às vezes até para identificar que o que está sentindo é uma depressão. Né? Então, e aí o remédio demora muito mais tempo, né? E aí a pessoa fica mais angustiada, e a gente sabe que depressão pode levar ao suicídio. A depressão pós-parto, a gente tem vários casos, não vários, alguns casos de mulheres que rejeitam o próprio filho porque não se sentem fazendo parte daquele universo, né? Se sente totalmente fora do universo. Será que a gente já tem alguma pergunta para fazer para a Débora e para o Marcelo? A gente vai colocar o nosso WhatsApp aí no Plasma, porque é importante a interação com vocês. Eu gosto muito de interagir com vocês, de colocar vocês aqui na nossa roda, no nosso bate-papo. É sempre positivo para todos nós, tanto para os profissionais, com certeza, não é? Porque a gente vê o que exatamente está pegando nas pessoas, porque às vezes uma pergunta, ela serve para 100 pessoas diferentes. Às vezes esse companheiro que fica, ele passa por um processo depressivo, sim. Em termos clínicos, assim, a gente viu que ele fala que ela não dá nada quando ela vai no pronto-socorro. Ela deve ter crises, eles levam e não dá nada e volta e ninguém sabe o que fazer. O que você indica? Ir a um psicólogo ou psiquiatra? Eu indico ir a um psiquiatra ou um geriatra, porque ele está fazendo um bom diagnóstico ali, né? Porque ele está falando, bom, ela está desanimada, né?
Mas não tem nada no E aí está exame. sentindo dores, né? O centro das emoções ali no sistema límbico é dali que desce os nervos que vão para o corpo, né? Os nervos da coluna, né? Então, no idoso, o idoso tem muito sintoma doloroso ao invés de ter muita tristeza, né? Isso que você falou no começo da entrevista. Então, isso daí pode estar associado sim a um quadro depressivo. E no idoso, o idoso tem uma síndrome depressiva que a gente chama de depressão subclínica, que é específica. Não precisam ter todos os... Porque para o adulto mais jovem, a gente precisa fazer um conjunto de tristeza, humor irritável, alteração de peso, de apetite, para falar, não, isso é depressão, né? Porque não tem um exame que a gente fala, é depressão. Agora, no idoso, a gente não precisa ter todos esses sintomas. Então, tem desânimo, tem dor, mais alguma outra coisinha, já é depressão. Então, 3 sintomas a gente já trata como depressão e a pessoa volta a recuperar a qualidade de vida. Então, um geriatra ou um psiquiatra geriátrico. Mas seria bom... É que eu não vejo muito a sua especialização, É uma né? especialização nova, assim, tem uns 30 anos, assim, começou na Inglaterra. E você ele tá excelente, porque você também, né? Porque a população está envelhecendo. Tá Então, quer dizer que é só sucesso para você, né? Eu vou tratar com vocês quando eu ficar mais Vai demorar um pouquinho. A Dina Cid, às vezes a gente faz brincadeira aqui e trata de bom humor, é um assunto muito sério, porque a gente tem que tentar levar isso de uma forma positiva. Porque senão ninguém vive, né? Isso é muito mesmo. complicado. A Dina Cid de Fátima Vieira, ela fala, já tive depressão e tive internada várias vezes, hoje estou tomando medicação, mas mesmo assim me sinto triste às vezes e sem ânimo. Vou ter que tomar esses remédios para a vida toda? Eu tenho 55 anos, ela é de Curitiba, Paraná. Você viu que ela nem chegou ainda nessa terceira idade, né, a Dina Cid? O que vocês aconselham aí? Bom, a depressão é uma doença que, em 30% dos casos, ela cronifica, mas geralmente ela é recorrente. Ou seja, eu tenho um episódio, eu acabo melhorando mesmo sem tratamento, e depois eu volto a ter outro episódio. Depois que quando eu tenho o segundo episódio, a chance de eu ter um terceiro episódio é 70%. Se eu tenho um terceiro episódio, é 98,9% de ter um terceiro episódio. Nossa, então, eu nunca ouvi esse dado. Então, se eu tenho, depois de 3 episódios, convém manter-se o regime de medicação, porque quase com certeza que vai ter um 4º episódio. Então, e como demora muito para sair, para a vida inteira. Hoje as medicações que a gente tem, né, elas não têm efeitos colaterais como antigamente, como as medicações tricíclicas, que davam muito sono, boca seca, né? Então, convém você... Quantos remédios a gente toma para a vida inteira? Para pressão, né, para diabetes. Mantém a qualidade de vida e quem já teve depressão, já ficou internado, sabe como é que pode prejudicar, né? Então... No caso dela, que está se sentindo triste e tudo, talvez essa medicação não esteja... Pode dar uma ajustada, né? Ajustar essa medicação. Mas também ser... O vitimismo, ele é típico da terceira idade? Não diria típico. Eu diria... Tem algumas pessoas que acabam fazendo isso por estilos de personalidade ou momentos da vida, mas eu não diria, não tem nada típico da terceira idade. Depende da personalidade de cada um. Depende da personalidade. Acho que vale a pena dizer que assim, pacientes que precisam manter a medicação por um longo tempo, nós temos estratégias para aumentar o número de experiências positivas durante a vida e outras maneiras de diminuir o estresse, né? Que, do mesmo jeito que a gente faz com outras doenças, por exemplo, hipertensão, a gente diminui o consumo de sal, melhora a atividade física e a gente reduz a medicação, né? Faz psicoterapia, né? E a pessoa vai melhorando, né? E a gente mantém uma medicação mínima, né? Então a gente tem outras maneiras de tratar que além da medicação, né? Não é só qualquer problema de saúde. A gente não é só tomar remédio, né? E pronto, né? Não, é que às vezes é necessária uma medicação, inclusive para dar um up e melhorar mais rápido também, né? Exatamente. Bom, a Joana Dark. Bom dia, tenho minha mãe com 84 anos, ela está muito agressiva comigo. Ela tem 3 filhas, mas só eu apenas que cuido dela. Ela pode estar com depressão? Sou do Rio de Janeiro. Obrigada pela mensagem, Joana. Mais um familiar, né, preocupado com a mãe idosa. Agressividade é uma característica da depressão? É sim. A irritabilidade pode ser uma característica da depressão, porque a depressão pode ser ou humor triste, né, ou tristeza, ou irritabilidade. Geralmente o indivíduo não fica agressivo, não chega a bater, a se descontrolar, mas é uma agressividade, fica mais isolado, né? Mas existe sim a depressão sem tristeza, com irritação, né? É muito importante que a Joana leve a mãe dela para uma avaliação com um geriatra, com um psiquiatra geriátrico, para a gente ver qual a etiologia que é, né? O que está acontecendo com a mãe dela direitinho para iniciar uma terapia
um especialista. Porque especialista. não adianta levar para o pronto-socorro, leva, Não, porque o pronto-socorro às mais vezes pra você urgência. leva várias, né? A pessoa já tem doenças associadas, de repente ela tem, não sei, sente palpitação Isso. e irritabilidade ao mesmo Isso. tempo, daí o médico no pronto-socorro vai lá e vê, a palpitação é isso, mas e a irritabilidade? Não sabe direito como caracterizar. Eu não tô te chamando de doutor, tô te chamando Pode de chamar de Marcelo, Marcelo, por né? Que favor. você é tão novo. O Marcelo Paoli, ele é psiquiatra geriátrico. Os contatos é www.neuropsiquiatria São Paulo, SP, né? neuropsiquiatriasp.com e o Facebook Dr. Marcelo Paoli. Muito obrigada. Assim, a gente falou da depressão e da importância que tem essa doença, né, na terceira idade, mas também a gente falou do lado positivo, que é esse movimento de terceira idade, de pessoas mais velhas retomando a sua própria vida. E isso é muito Incrível. interessante de todos os pontos de vista, até de estudo, né? Quando daqui 20, 30 anos a gente vai ver essa história sendo construída e as pessoas envelhecendo muito melhor do que estão envelhecendo hoje, né? Com certeza. Isso é muito legal. Débora, um grande beijo e eu beijo. vou lá, hein? A gente espera. Olha, eu vou. Eu vou. Obrigada, Marcelo. Eu que Tudo de agradeço. bom. Um beijo pra sua avó, tá?